Olá, turmas! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Risonilde, como já falei, de língua portuguesa, e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Mas vamos conhecer agora o objeto de conhecimento da aula 63? Então, hoje temos como objeto de conhecimento estratégias e procedimentos de leitura, relação do verbal com outras semioses, procedimentos e gêneros de apoio à compreensão, detalhamento, leitura e interpretação de textos de diferentes gêneros, característica do gênero, elementos estruturais, posicionamentos, informações implícitas e explícitas em um texto, norma padrão, linguagem não verbal, verbal e híbrida, retextualização, efeitos de sentidos, infográficos e hipertexto e hipermídias. Então é isso aí, nós iremos ver uma parte de tudo que foi dito na nossa aula. Então vamos começar. Então, hoje iremos falar principalmente sobre os textos jornalísticos. Então, nós, os seres humanos, nós trabalhamos muito para interagir com a linguagem. E essa linguagem está em diversos gêneros textuais, que a gente vai analisar esses gêneros, cada um com sua estrutura. Então, a partir disto que nós estamos falando, da linguagem de interação, de gêneros textuais, a gente vai trabalhar com vocês um desafio. Então, a gente vai dar um tempo, mas vamos ver qual é esse desafio? Então, você vai escolher uma das imagens, as imagens já foram apresentadas aqui rapidamente, mas a gente vai voltar com as imagens para vocês. Irão fazer uma rápida descrição do que você vê e diga qual tipo de texto ela poderia estar relacionada. Então, você vai observar a imagem. Olha, através dessa imagem, que tipo de gênero textual, que tipo de texto eu posso produzir, através do que eu estou vendo, do que eu estou analisando? Esse é um desafio para você refletir. Então, vamos começar aí com o tempo. Então, minha gente, olha, voltamos, e vocês analisaram as imagens e identificaram, com certeza, alguns gêneros que fazem uma relação com essas imagens, Então, a partir disso, vocês irão agora assistir a um vídeo, mas antes a gente vai apresentar aqui um QR Code, mas que você poderá, visualizar com a sua câmera aí do celular, depois da apresentação do vídeo, se for necessário, Você vai querer assistir novamente, então você vai lá, que é muito mais rápido, não vai precisar você ir lá procurar no site, Não, é bem mais prático, E você já sabe que você poderá utilizar depois de assistir ao vídeo. Então, outra informação importante, que ao assistir, ao vídeo, você precisa prestar bastante atenção em todos os elementos que envolvem, a produção desse vídeo. Você vai verificar as imagens, vai verificar aqui a linguagem verbal e não verbal, que são as imagens, e outros elementos interessantes para complementar aí as informações desse vídeo. Então, vamos começar.
A COP28 terminou depois de muito debate sobre a eliminação total dos combustíveis fósseis, que acabou não entrando no texto final. Sinal que a gente ainda vai ter por muito tempo a emissão desses gases poluentes na produção e consumo dos combustíveis fósseis, que atuam tanto na geração de energia quanto no aquecimento global. Novas pesquisas do Centro de Estudos de Energia e Petróleo, CEPETRO, da Unicamp, apontam alternativas para descarbonizar a produção de petróleo e aumentar a ação conjunta entre as formas renováveis e sustentáveis de energia. A intenção é buscar soluções para o seguinte problema: como aumentar a disponibilidade de energia que é necessária para o desenvolvimento do mundo, reduzindo os problemas gerados pelas atuais formas de geração de energia e, ao mesmo tempo, aumentar a oferta das formas sustentáveis e renováveis. Não existe bala de prata, não existe mágica, não existe solução simples para problema complexo. Para o diretor do CEPETRO, Centro de Estudos de Energia e Petróleo da Unicamp, Marcelo de Souza Castro, estamos distantes da substituição total dos combustíveis fósseis para a geração de energia. Mas, ao mesmo tempo, a energia hidráulica, a eólica, a solar, os biocombustíveis, que usam fontes renováveis para essa geração, podem ser complementares. Quanto mais a gente tiver outras fontes dentro da nossa, a gente pode aumentar o leque de energia e uma fonte compensando a outra, na realidade. Eu acho que esse é o futuro. O CEPETRO foi criado em 1987, época em que havia necessidade de formar pessoal para trabalhar na área de petróleo, e a Petrobras financiou o desenvolvimento do CEPETRO e do programa de pós-graduação em Ciências e Engenharia de Petróleo na Unicamp. Mas, a partir de 2000, com a queda do monopólio, a gente observa outras empresas chegando. Existe uma cláusula contratual que obriga as empresas a partir de uma determinada rentabilidade, investir em pesquisa no país. Entre 2019 e 2020, a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, ampliou os temas de pesquisa. Por isso, hoje, muitas empresas do setor de petróleo têm incentivado estudos na área de transição energética. Porque as empresas de petróleo não são mais empresas de petróleo, elas são empresas de energia, elas investem num amplo senso, investem agora em várias áreas: bioenergia, energia eólica, energia solar, biomassa, biogás, hidrogênio verde. Em torno de 20% do nosso recurso já é investido pelas empresas em projetos na área de transição energética. Em 2023, o CEPETRO recebeu investimentos de R$ 205 milhões para 33 novos projetos. Atualmente, são 98 em andamento, num total de R$ 510 milhões nas áreas de petróleo, gás e energias renováveis. A nossa expectativa é que, com o desenvolvimento, a gente consuma cada vez mais energia. E para a gente consumir cada vez mais energia, a gente precisa de novas fontes que vão gerar mais energia. Então, se a gente olhar, mesmo talvez os mais céticos hoje, eles já entendem que a gente vai precisar continuar trabalhando com petróleo. A gente faz aqui dentro a pesquisa para descarbonizar o setor de petróleo, por exemplo, para eólica offshore, produção de energia eólica no mar, próximo a plataformas. Então, assim, a gente pode, ao invés de queimar gás natural para produzir energia elétrica, a gente pode ter uma turbina eólica gerando eletricidade para essa plataforma e, no fim, ter um produto que seja mais barato, seja mais competitivo e mais sustentável. Então, o que você acabou de assistir foi um texto jornalístico, né? Mas aí você vai perguntar, é uma notícia? É uma reportagem? Né? Que nós temos vários textos que estão envolvidos com o jornalismo, mas a gente viu uma reportagem. Você vai compreender qual a diferença, né, de uma notícia para uma reportagem. Você já deve ter identificado isso, né? Que a notícia ela é mais rápida, mais curta. E a reportagem, a gente vai agora conhecer, né, que a reportagem é um gênero jornalístico que visa informar, assim como a notícia, né? Analisar ou interpretar fatos, eventos ou questões relevantes para o público. Geralmente, as reportagens são mais extensas
e detalhadas do que outras formas de notícias, buscando aprofundar-se em um assunto específico. Então, esta é a diferença, que a reportagem, né, ela é muito mais complexa. Ela vai buscar entrevistar, né, alguém que conhece o assunto, um especialista, como vocês viram aí na reportagem que acabou de passar, né, no vídeo. Então, também ele vai buscar dados, né, quem vai fazer uma reportagem, por ela ser longa, ela vai pegar pessoas para entrevistar, né, dependendo do assunto, porque quando ele traz, né, as entrevistas, traz os dados, dá mais credibilidade. E como a reportagem ela é mais extensa, ela vai dar espaço para isso. A reportagem também, ela não necessita ser só aquele assunto do dia a dia, um assunto atual. Não, pode ser de uma temática já muito antiga, né? Mas que se ela é uma temática que é importante, né, para a sociedade, pode ser feito diferente da notícia. Se você tem, né, está acontecendo algo na sua cidade, aí você traz a notícia para alguém. Daqui 2 semanas, o fato já, né, aconteceu. Aí você vai voltar para falar sobre aquilo? Não, a notícia, né, já é mais específica, né? É mais com um caso atual, uma temática da atualidade, que está acontecendo, de preferência, no mesmo dia que aconteceu, né? Que aconteceram os fatos. Então, isto aqui é a grande diferença da reportagem e da notícia, porque as duas têm como objetivo informar, os dois gêneros, né? Então, nós temos também as características da reportagem, que a gente vai verificar agora. Ela possui uma linguagem clara, objetiva e direta. Você vai evitar ambiguidade em um texto. O que é uma ambiguidade? É quando se usa uma linguagem que dá margem a várias interpretações. Eu vou ler e vou ficar com dúvida. Quando a gente pega um texto que faz a primeira leitura, a segunda e não entende, e volta para fazer a terceira e a quarta leitura, já se sabe que não é um texto que tem uma linguagem tão clara assim, e objetiva, né? Não dá rodeio, vai direto ao assunto. Faz uso da norma padrão também, o texto da reportagem. Por que a norma padrão? É a norma em que se estuda, né, se aprimora na escola, que faz parte daquelas regras gramaticais, que qualquer lugar que você faça a leitura desta reportagem ou assista pela televisão, todo lugar, todas as pessoas irão compreender. Se eu for usar uma linguagem informal ou uma gíria de determinada região, só quem vai compreender perfeitamente o sentido daquele texto é quem mora naquela região. Por isso a importância de utilizar a norma padrão, que já está dizendo, é padrão para todas as regiões. É escrita em primeira ou terceira pessoa. Primeira pessoa, né? Eu, nós. A primeira pessoa do discurso que a gente fala, a terceira, ele, eles, né, que é singular e plural. Utiliza discurso direto ou discurso indireto. Então, o que é isso? Falar com o discurso direto ou discurso indireto. Pode-se usar, né, os dois tipos de discurso, mas no discurso direto, você vai falar tal qual, ou a reportagem, né, vai falar tal qual a pessoa falou, né? Se ela disse que a passagem está complicada, está caríssima para você sair daqui, ela disse com essas palavras, você vai, né, ouvir da mesma forma, se o discurso for direto. Mas eu não sei se vocês já ouviram, já observaram em alguns textos as aspas, né? Quando o jornalista vai falar, né, do jeito que alguém falou, né, o profissional
disse algo sobre determinada situação, ele vai dizer, antes dele falar, ele diz, abre aspas. Aí ele fala, né, o trecho do texto que alguém mencionou e vai, para terminar, fecha aspas. Já o discurso indireto, não, ele vai reproduzir, não vai falar do jeito que foi falado pela pessoa, né? Tal qual foi mencionado. Ele vai fazer aquela reprodução, uma interpretação daquilo que foi dito e dizer com suas próprias palavras. Então, dentro da reportagem, nós iremos identificar alguns elementos, né, muito importantes para que se compreenda, né, o sentido dela. Então, vamos verificar primeiro o autor. Né? Claro que toda reportagem, todo gênero textual tem alguém que cria. Né? Então, o autor relacionado àquele vídeo que vocês assistiram, né? Hebe Rios, TV Unicamp. Então, é importantíssimo que apareça o autor do texto, quem escreveu, quem criou. Né? O público-alvo, alguém cria, né, produz um texto para determinado público. A reportagem, né, de modo específico, que vocês assistiram, para quem? Qual era o público-alvo? A comunidade acadêmica e sociedade em geral. Todo mundo vai poder assistir, vai poder ouvir, vai poder ler, vai poder, né, ter acesso. Mas, geralmente, dependendo do gênero, né, do gênero textual, tem aquele público-alvo, né, mais específico para determinada temática, que vai se interessar mais por isto. Outros não, outros vão só, né, assistir sem nenhum compromisso, né, porque também gosta do assunto, mas tem aquele público-alvo que ele precisa, né, estar por dentro do assunto e vai assistir. E tem uma finalidade, para quê? Né? Então, qual é o objetivo que foi produzido esse texto? Todo texto também ele tem uma finalidade, um fim, né? Então, para divulgações, para conciliar desenvolvimento e produção sustentável de energia. Então, esta foi a finalidade, divulgar, mostrar para a sociedade como se faz, né? E para dizer que para conciliar, né, desenvolvimento e produção sustentável de energia não é tão fácil assim, né? Então, isso aí eles vão apresentar para a sociedade. Tem um meio, eu vou produzir meu texto, qual o meio por onde ele vai circular? Né? Então, o meio de circulação da reportagem é TV e internet. Né? Ele pode passar lá em qualquer jornal, na televisão, ou pode estar lá disponível na internet, é um site, né? E o contexto de produção também, que é um elemento importantíssimo quando se produz determinado texto, né? Mudanças climáticas ocasionadas pela alta concentração de carbono na atmosfera gerado pela queima de combustíveis fósseis. Então, o contexto, né, foi produzido a partir deste contexto, do que estava acontecendo, dessas mudanças climáticas. E se formos também produzir um gênero textual, né, qualquer um dos gêneros textuais, isso é muito importante, o contexto em que eu estou inserida, né? Se eu vou passar, se eu tenho o meu público-alvo, é importante que o meu público-alvo também conheça, né, aquele contexto, aquilo que eu vou escrever, né, ou as ferramentas, né, que eles irão encontrar o texto, né, em circulação. Um elemento também importante, né, que tem vários elementos para que se tenha um texto claro, compreensível
E no caso da reportagem, né, é a palavra de um especialista. É claro, né, que se alguém, vou falar de modo geral, escreve um texto, ele só escreve o texto, né? E o outro escreve o texto e vem um especialista ali para confirmar o que você está dizendo. Qual é o texto que vai ficar mais confiável, né? Se o especialista está dizendo, quem sou eu para dizer o contrário? É porque eu não entendo. Cada um conhece a sua área, então eu não posso falar coisas que eu não compreendo e colocar como verdade. Aí vem um especialista e vai, né, confirmar aquilo que eu estou falando. Isso dá mais credibilidade. Aí no texto nós vimos que o especialista, né, Marcelo Castro, ele fala: não existe bala de prata, não existe mágica, não existe solução simples para um problema complexo. Isso quem está dizendo é uma pessoa que estudou, né, que sabe, que trabalha nisso, e não eu que sou leiga neste assunto. Então, por isso a importância da palavra desse especialista, dessa pessoa que entende do assunto. As imagens também são interessantes, né? As imagens, além de ser, para alguns, né, mais chamativa, eu adoro ler um texto que tenha imagem, um completo sentido. Então, as imagens, elas também, elas passam mais informações e também uma certa credibilidade, né? As imagens em uma reportagem têm o papel de complementar e reforçar as informações apresentadas no texto. Elas proporcionam uma dimensão visual que pode esclarecer detalhes, contextualizar eventos e enriquecer a compreensão geral do espectador sobre o conteúdo. Então, se nós temos no nosso texto e aqui na reportagem uma imagem, é claro que isso vai facilitar a minha compreensão, a sua compreensão das coisas. Numa reportagem, de repente, a pessoa só está falando o que está acontecendo em determinado lugar e tal, mas será? Hoje em dia a gente tem que duvidar de tudo, né? Porque a gente nunca sabe o que é verdade e o que é fake news, principalmente na internet, né? Por isso que a gente tem que buscar fontes confiáveis. Mas está passando uma reportagem, a jornalista ou o jornalista está falando sobre determinada situação, aí mostra, né, além de falar, vai mostrar a imagem de onde está acontecendo a situação. De repente vai ter uma pessoa que vai dizer: realmente, isso é verdade, eu já passei nesse lugar, eu conheço, e é assim, é dessa forma. Então, ela dá, né, para a gente também essa forma de compreender melhor. Né? Uma coisa é você só ouvir, outra coisa é ver. Não diz que uma imagem fala mais do que 1000 palavras? Muita gente diz, né, isso. E é verdade. Você vê que quando se vai, vamos falar numa compra de uma casa, né? Alguém vem dizer para você que está vendendo uma casa, ela tem 2 quartos, uma sala, uma cozinha. Tudo bem até aí. Mas o que é que você vai pedir? Você não tem imagem para mandar? Porque eu não vou acreditar muito nisso, né? Se é do jeito que ele está dizendo, que a sala é grande, uma área enorme. Não, a primeira coisa que eu vou pedir é uma imagem. Mande as imagens, eu quero confirmar se é isso que você está falando mesmo. A mesma coisa é de uma pessoa. Né, chega aí, olha, eu conheci uma menina legal, ou um menino legal, alguém vai te dizer assim, mostra aí, que hoje a gente, né, sabe tudo, só ir lá no perfil da pessoa, mostra, você viu? Mostra aqui a imagem para ver se é isso tudo que você está falando mesmo. Mas alguém mostrando a imagem, você vai dizer, fala mais como essa pessoa, nem precisa mais, né? Então, com a imagem, né? E você vai verificar as informações, né? Você vai acrescentar
as informações e o seu entendimento sobre as coisas. E o contexto também, que é muito interessante. Aqui você está vendo essa imagem, né? O que aconteceu? Nós temos aí a linguagem verbal mesmo, que é Dubai 2023, que aconteceu, a COP 2028, mas aí você não entende o que é isso. Aí você vê o que é que eles estão debatendo, sobre o quê. Aí você vê aí uma fumaça, muita gente reunida, você já vai, né, entender que estão falando de clima, né, de meio ambiente. Então, o contexto que acontece as coisas, tudo que está ao redor, né, as informações a mais que existem ao nosso redor, ou num texto a gente verifica o texto como um todo, né? Aí temos também mais um exemplo aqui de nas mudanças climáticas, né? A gente vê aí o aquecimento global, o gelo derretendo, então também na reportagem, né, que apareceu, por isso que no vídeo a gente pediu para você prestar bastante atenção nas imagens, que isso enriquece mais a sua aprendizagem. Temos os exemplos também, porque todos, né, tudo que foi falado veio com exemplo aqui das energias renováveis, né, energia solar, que falou-se também muito dessa energia solar, né, das energias renováveis, que são as energias que vêm através, pode ser do sol, da chuva, do vento, né, das marés. Então, o que há de importante numa reportagem, né? Os elementos que são essenciais, né, que são as entrevistas, né, de alguém que entende do assunto, do especialista, que nós vimos lá, esse especialista, falando, né, que deu para compreender. Temos também as imagens, que além do que foi falado na reportagem, né, lá a jornalista colocando toda a situação do que foi comentado na COP, né, 28, então foi comentado essas temáticas, né, o que está acontecendo no dia a dia, e além de tudo isso, né, foi-se apresentado, ela falando e apresentando as imagens para você complementar suas informações. Então, é isso que nós vimos na nossa aula de hoje. Vimos aí um texto jornalístico, que é a reportagem, vimos a diferença que é essa reportagem para a notícia, que não deixa de ser uma notícia, né, mas bem mais complexa, bem mais avançada e relevante do que a simples notícia, que é mais curtinha, vai dizer o que aconteceu, quando, onde, e vai, né, acabar por aí. Bem mais curta e rápida. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham compreendido o assunto e até a próxima oportunidade.